perceber através dos relatos que muitas vezes os rios e os córregos dos bairros nunca são agentes de destaque, nunca são os protagonistas. Na verdade, eles podem gerar até áreas de risco para as construções que são feitas no seu redor e também para a população, porque com eles são causadas as enchentes. E isso demonstra a falta de planejamento da cidade de São Paulo. Também podemos observar a importância desses rios e desses córregos para a constituição da história dos locais em que vivemos ou dos locais por onde passamos diariamente. Mas infelizmente essa história é apagada através da canalização das águas, através das avenidas, pela priorização dos carros. De forma geral, os córregos apresentados pouco representam o que existe embaixo dos nossos asfaltos, mas temos exceções de casos isolados de grandes rios da cidade que ainda são lembrados, mas são referências de locais mal cuidados e com odor desagradável. Com isso, concluímos através dos vídeos que as paisagens existentes são consequência de uma cidade mal planejada que prioriza o automóvel, as construções e desvaloriza a natureza, que é muito silenciada. Mas esse silêncio vem sendo quebrado por danos cada vez mais constantes através dos desastres naturais, que causam problemas por todo o mundo. Assim, é importante termos consciência sobre as ações que temos, sobre as paisagens que geramos e o respeito que precisamos exercer pelo ambiente em que existimos, sempre o conservando, o preservando e contando a sua história.